Senhor, meu Deus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Senhor, Tu sabes que eu não tenho nada para oferecer aqui hoje, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Tu pode me usar como Tu bem queres, e que o Teu nome, a Tua palavra, seja prevalecente aqui, e que no final o Teu nome venha a ser glorificado. É assim que nós pedimos e te agradecemos, amém. Glória a Deus. Nesse mês nós estamos com o tema alicerçados na graça. Quinta-feira passada foi a pastora Lidamar que deu aqui a ministração, e ficou a responsabilidade de nós ministrarmos no dia de hoje. Vocês podem se espantar, a graça é uma festa. Calma que vocês vão entender. Mais na frente vocês vão entender o porquê que a graça é uma festa. Então, para nós entendermos a graça, que a pastora Lidamar já falou aqui na quinta-feira passada, nós também temos que saber o que não é a graça. Alguém já ouviu falar na meritocracia? Quem já ouviu falar aqui, levanta a mão. Meritocracia que as empresas utilizam. O que é a meritocracia? É um modelo por premiar quem mais merece. É uma promoção por méritos pessoais, né? E aí, em uma empresa, o que acontece? Se a pessoa faz um bom trabalho, se é pontual, né? O que vai acontecer com ela? Pode passar, Elisa. Ela vai ter uma promoção. Ou seja, é por mérito. Mas a graça, ela não é meritocracia. Não é por mérito nosso que nós vamos ter a graça. E o que também não é a graça? Pode passar, Elisa. A graça não é a desculpa para nós pecarmos. Infelizmente nós vivemos de uma época que as pessoas utilizando a graça para pecar, como se fosse uma carta de alforria para poder pecar. Ou seja, banalizam a graça. E nós estávamos na célula na sexta-feira, e a irmã Júlia falou a diferença da misericórdia, da graça, uma definição sensacional. Mas eu trouxe uma definição, eu não lembro se é a mesma, irmã Júlia, que a diferença entre a graça e a misericórdia. A misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos os nossos pecados. Ou seja, é a libertação do julgamento. Pode passar, Elisa. O que é a graça? A graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. É estender a bondade aos indignos. A graça é como se fosse um bônus. Eu não sei aqui quem já comprou algum curso na internet, um curso online, que eles oferecem o curso online, e quando você entra tem uns bônus. Você nem esperava pelos bônus, mas tem lá os bônus. Isso é a graça. É algo que você nem espera, mas está lá. E para nós falarmos um pouco sobre a graça, nós vamos para uma parábola muito conhecida de vocês, que fiquem lá em Lucas 15, do versículo 11 ao 31. Eu gostaria que minha esposa lesse, porque minha voz aqui não está muito legal. Lucas capítulo 11. Desculpa, Lucas 15, no versículo 11 ao 31. Lucas 15, a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o. Põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois os recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tu, o que é meu, é teu. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui que um trio de parábolas sobre coisas perdidas, né? Sobre como é importante recuperá-las. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E o filho pródigo pediu a herança para o pai antes do pai morrer. Quem aqui, se o filho melhor, pedisse a herança: pai, olha só, eu quero minha herança porque eu quero, né, não estou aguentando mais. Quem aqui daria a herança para o filho? Ninguém, né? Mas esse pai deu. E o interessante aqui é que 1/3 da herança era para o filho mais novo e 2/3 era para o filho mais velho, que era o primogênito, que aponta aí para a porção dobrada, né? Agora, como pode um filho pedir a herança ainda com o pai vivo? Como pode isso? Faz sentido? Nós vemos aqui a graça entrando aqui nessa introdução aqui da parábola do filho pródigo. Não era o momento de receber aquela herança, mas mesmo assim o pai deu e não questionou. O pai deu essa herança para o filho, e o filho foi lá e gastou tudo o que tinha. E no final, o texto fala que houve uma fome muito grande, né? E ele gastou tudo com prostitutas, enfim. E agora? O que eu vou fazer? Só que a fome falou mais alto que o orgulho. A gente faz trabalho na rua, né? Trabalho com pessoas em situação de rua.
E a grande maioria das pessoas que moram em situação de rua tem parente próximo de casa. Tem parente. A gente conversa, para conversar. E a sua família? Não, mora ali, mora aqui. Esse filho pródigo, ele deixou de lado o orgulho dele. E falou: quem dera eu tivesse, se eu fosse melhor, pelo menos um funcionário do meu pai, porque eu estou passando fome aqui. E ele chegou ao ponto de trabalhar com os porcos. Tem a Talmud, que é uma antiga coleção de ensinamentos judeus, que dizia: maldito é um homem que cria porcos. Ali ele se tornou maldito. Mas ele tirou o orgulho dele de fora e falou: poxa, se eu pudesse pelo menos ser um funcionário do meu pai e voltar, eu queria pelo menos comida. E ele foi. O pai avistou ele de longe. Ele voltou para casa. O pai o recebeu de braços abertos e deu para ele um anel, uma túnica e umas sandálias novas. Interessante que a túnica e o anel eram símbolos de aceitação de volta como filho da família. E esse filho mais novo era como se fosse a ovelha negra da família. Aprontou, não mereceu, mas mesmo assim o pai, além de dar o anel, além de dar a túnica, sandália nova, o que o pai dele fez para ele? O quê? Uma festa. O pai do pródigo, ele poderia muito bem recebê-lo, tranquilo, legal, né? Recebê-lo, dar o anel, a túnica, mas ele foi além. Deu uma festa para o filho. Olha o bônus aí, olha a graça novamente. Ele recebendo algo que ele não merecia. Então a graça é algo que nunca vamos obter pela força do nosso braço. Eu nem era para estar aqui, amados. Na verdade eu nem era para estar vivo. O tanto que eu aprontei, os livramentos que Deus deu na minha vida, o que eu tenho hoje é bônus, é graça. O que eu tenho hoje é a misericórdia de Deus. O que eu tenho hoje é graça. Um rapaz feio como eu casar com uma esposa linda, maravilhosa, isso é graça. Isso é graça, amados. Eu nem pedi qualidades nela e Deus me deu. Isso é graça. A graça é uma festa. E o filho mais velho? O filho mais velho cumpria todos os mandamentos do pai, né? Ele fazia tudo que o pai queria. Ele fazia até mais, né? Foi quando o filho mais novo chegou e foram dar notícia para ele. Quem é? Eu fico imaginando que esse servo que foi dar notícia para ele: o seu irmão chegou, olha só, ele estava perdido e foi encontrado. Ele foi, eu acredito, o texto não fala, mas deu a notícia de forma alegre. E o irmão já viu pessoas que não sentem alegria com a felicidade do outro, do próprio irmão? Para o irmão não era justo. Como é que pode? Eu fiquei aqui o tempo todo fazendo tudo para o meu pai e não tive um cabritinho aqui, gente. Agora chega esse seu filho aí, que pediu a sua herança, gastou o seu dinheiro, recebeu túnica, anel, ainda tem uma festa. Aos nossos olhos, é justo isso? Aos nossos olhos carnais, é justo, sim ou não? Não é justo o filho mais velho fazer tudo certinho, porém um filho mais novo, o rebelde, teve festa. E
Isso é graça de Deus. Isso é graça. É o favor imerecido. Tudo que o pai do primogênito tinha era do filho mais velho. Ele não precisava se matar para trabalhar, porque já era dele, 2/3 era dele. O filho mais velho não entendeu a graça. Ele pensava que era com seus próprios esforços que seu pai iria o abençoar. Ou seja, estou fazendo tudo certinho, então meu pai vai me recompensar e vai dar uma festa para mim. A motivação dele estava errada. Eu aprendi que motivação errada, frustração na certa. Se a nossa motivação estiver errada, nós vamos se frustrar. E aí o que acontece? Se eu fizer tudo, eu vou ser reconhecido pelo meu pai, eu vou ser reconhecido pelas pessoas. Mas ele não entendeu a graça. E que fique bem claro aqui, amados, que a gente não está falando que nós não temos que fazer. Nós temos que fazer. Nós estamos falando da motivação. Então, se eu servir mais, eu vou ser reconhecido pelo meu pastor. Se eu trabalhar mais, eu vou ser promovido de cargo. E eu vou ser reconhecido pelas pessoas. Se a sua motivação for essa, você vai se frustrar. Porque os homens falham. Vocês querem saber de uma certeza? Eu um dia posso falhar com vocês. Então, se minha motivação tiver para servir o pastor Eri, por exemplo, o pastor Eri pode, então não estou falando que ele vai, ele pode falhar com você. Sim ou não, pastor Eri? Pode, né? Não é que ele vai falhar, ele pode, porque ele é ser humano, como eu, como todos nós. Então, se a nossa motivação estiver em servir a homens, nós vamos se frustrar. Porque o homem vai, de alguma forma ou algum dia, vai falhar conosco. E olha que interessante. Se eu estiver servindo a Deus, verdadeiramente, eu não vou me frustrar. Por quê? Porque o fardo vai ser o quê? Vai ser leve, o jugo vai ser suave. Então, infelizmente, o que nós vemos, não aqui na igreja céu, tá? Nas outras igrejas, que nós vemos pessoas com a motivação errada, infelizmente, e o ministério se tornando peso, se tornando jugo. Por quê? Porque está servindo a homens, não está servindo a Deus. Igual, trazendo analogia aqui, o filho mais velho com a motivação errada. Mas quando nós estamos com a motivação alinhada, quando nós entendemos a graça, ela vai nos empoderar. Quem utiliza muito essa palavra, empoderamento da graça, graça capacitadora, é o pastor, qual é o nome dele? Luciano Subirá. Isso, deu um branco aqui agora. Pastor Luciano Subirá. Ele que utiliza graça capacitadora, empoderamento da graça. Então, a graça, presta atenção, amados, isso aqui é muito sério. A graça, ela está disponível, mas ela não opera sozinho e de forma automática. Como assim, Daniel? Não opera de forma automática, não. Olha só, o que o filho do pródigo teve que fazer? O filho pródigo, na verdade, o que ele teve que fazer? Ele teve que ir. Ele tirou o orgulho de lado, ele se arrependeu e foi até o pai. Aí ele teve a graça. Ele pediu perdão e ele recebeu a graça. A mesma coisa com a mulher apanhada em adultério, que está lá em João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Pode ler para mim, por favor? João 8:1. Isso.
Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher, e em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A mesma graça que não condenou, não matou a mulher, é a mesma graça que Deus chegou para ela, empoderou-a para não pecar. É a mesma graça. Uma que livrou da condenação, a outra que a empoderou para ela não pecar. Então a graça não é somente para perdoar os nossos pecados, por exemplo, e sim a nos encorajar a não pecar mais. É a graça capacitadora. Então, a gente entende que a graça, não te julgo, muito menos te condeno. A graça capacitadora. Em outras palavras, Jesus falou para ela: olha só, mulher, em outras palavras, tá? Olha só, vai e não peques mais. Porque talvez, da próxima vez, que se você adulterar, eu posso estar longe de você, e os fariseus podem te matar. Então entende, a mesma graça que a livrou ela de ser morta, a mesma graça que não a condenou, é a mesma graça que vai capacitá-la para ela não pecar mais. E aí, só que nós estamos vivendo um momento muito sério, amados. Nós estamos vivendo um momento muito sério, que é a teologia do só love. Só love, só love, só love, só love. Quem lembra do louvor do Marcos Antônio? Pescadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Carol que se cuide, viu, Carol? Carol que se cuide aqui. Franco também que se cuide aqui. Mas nós estamos vivendo pregadores de rosas. Irmãos, tem que pregar rosas, amém. Mas tem que pregar espinho. Só que o problema é que espinho não dá agenda. O problema é que espinho não arranca glória a Deus, não arranca aleluia. Mas o espinho liberta, o espinho cura, o espinho transforma. Somente a verdade vai nos curar, vai nos transformar e vai nos libertar. Mas nós estamos vivendo uma teologia do só love. Não pode falar isso, Daniel. Não pode falar isso, porque se você falar isso, o irmão vai sair da igreja. Porque antigamente, quando se falava contra o pecado, as pessoas se arrependiam. Hoje em dia as pessoas mudam de igreja. Você imagine como a situação está tão complicada. Jesus, era difícil levantar 12 apóstolos hoje, porque nós estamos vivendo uma geração de crentes mimimi, não pode falar nada, dá comichão no ouvido. Segundo Timóteo fala isso, nós vamos falar mais na frente. Nós não podemos falar mais nada, que o irmão já quer sair da igreja. Então vai sair porque já está no coração, não é porque falou, porque já está no coração. E aí olha só, confronto é um ato de amor.
O que seria da minha vida se não fosse os confrontos? Com amor, lógico. Irmãos, em nome de Jesus, nós não estamos falando aqui para você matar, para você condenar. Misericórdia, isso é coisa de fariseu. Nós estamos falando aqui para confrontar com sabedoria, igual Jesus fez. Com sabedoria. Existe uma diferença muito grande em ser legalista, em ser fariseu, e em ser igual Jesus, com sabedoria. Olha o que está escrito lá em Romanos 12:8. Romanos capítulo 12, versículo 8. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Olha o apóstolo Paulo falando sobre a exortação. Então, amados, me desculpe. Não é, se você não gosta dessa mensagem, não sou eu. Não vai brigar comigo. Vai discutir com a Bíblia. Porque não é o Daniel que está falando que tem que confrontar, é a Bíblia. Foi Jesus que falou, que Jesus confrontou. Mas olha só, imagine se um pai não confrontar o seu filho. Como que esse filho vai crescer? Vai se tornar um delinquente. Como que um pastor e as ovelhas, a ovelha está indo para o buraco e o pastor não vai com o cajado lá, ó, você vai para cá, você vai cair. Então, amados, eu não acredito em uma família que o pai não confronta. Eu não acredito em uma igreja que não tem confronto. Uma igreja que não tem confronto é uma igreja doente. Por quê? Infelizmente, por causa dos pregadores de flores, é o que nós estamos vendo hoje. Crentes de 30, 40, 50 anos, com a vida completamente com defeitos de caráter. Por quê? Porque não foram confrontados. Não foram confrontados. E é importantíssimo o confronto. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E aí nós vemos esses dias, não sei se vocês viram na internet, uma pregadora do iPhone que foi pregar coisas boas. E a pessoa que chamou era um influencer que queria ouvir coisas boas. Esse influencer vai ter transformação, amados? Ganhou 100 mil reais para ouvir coisas boas. Não vai ter transformação. Então, sem confronto, sem transformação de caráter. 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu fui numa rádio e a locutora falou: meu, esse ministério de vocês, você está igual o João Batista no deserto, arrependei. Só olha os doidos ali, ó. Porque não está em moda hoje falar sobre o pecado, né? Hoje está em moda é a teologia do só love. Mas olha só o que Jesus falou para Pedro. Olha o que Jesus falou para Pedro. De novo, amados, não é Daniel que está falando, é a palavra. Olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro 16, versículo 23. Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Ele está confrontando Pedro aqui, sim ou não? Sim ou não? Se eu, como pastor, chegar e falar isso para um membro hoje, esse membro, ele pode até me colocar na justiça. Mas Jesus confrontou Pedro. Infelizmente, nós estamos vivendo a banalização da graça. E é por isso que está acontecendo o que está acontecendo no nosso meio. Os escândalos. Porque estão banalizando a graça. E qual que é o nosso desafio? É um desafio gigantesco, amados. É nós não sermos legalista, fariseu, e nós também não sermos liberais. Esse é o desafio de um líder. É não ser legalista, né? Aquele que mata, aquele que condena.
mas também não ser liberal por causa de conflitos de interesse. Esse é o nosso desafio. Mas quem verdadeiramente entender a graça, quem verdadeiramente entender um confronto e o receber e ter mudança de vida, vai ter um banquete especial, vai ter um bônus. Aonde vai ser esse bônus? Apocalipse 21, do versículo 2 ao 7. E nós vamos encerrar. Eu não sei, talvez você se identificou com um filho mais velho, não sei. Talvez você já passou por outras igrejas, não sei. Estava servindo homens e se frustrou e abandonou a igreja, não sei. Talvez você foi como um filho pródigo. Daniel, você não entende o meu pecado. O meu pecado foi o pior do mundo. Não. O pai o recebeu. Não perguntou para ele, o que você fez? Olha, eu mandei você. O pai dele não fez isso. O pai dele recebeu de braços abertos. Se arrependeu. Colocou uma túnica e um anel. E nós podemos receber a maior de todas as graças. É como se fosse o ingresso VIP. O que está escrito lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 2. Pode ler. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. A partir do que eu entendo essa graça capacitadora, o pecado não vai mais ter vez na minha vida. A partir do momento que eu entendo que Deus, Ele me perdoa, Deus, Ele me salva, Deus, Ele me cura, Deus me transforma, nós vamos ter ruas de ouro. Já pararam para imaginar, amados? Ruas de ouro, e todo dia nós falamos: santo, santo, santo. Vai compensar tudo que nós estamos passando aqui. Mas a partir do momento que nós entendermos essa graça capacitadora, porque lá em Hebreus 12, 14, sem santidade nós não vamos ver o Senhor. E muitas vezes nós pegamos esse versículo e apontamos para a volta dele. Sim, é para isso, mas podemos aplicar também para as nossas vidas. Quando nós estamos em santidade com Cristo, nós vamos ver Cristo entrando na nossa área financeira, no nosso casamento, no nosso ministério. Eu quero encorajar você hoje a entender essa graça capacitadora, esse empoderamento da graça, que não é banalizada, mas sim uma forma de nós permanecermos obedientes, firmes e convictos que um dia Ele vai voltar e vai nos dar esse bônus, esse ingresso VIP, para nós vivermos na eternidade com Ele.